Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Olha, o projeto 200 Mais trouxe a seguinte reflexão. A maioria dos brasileiros não sabe, não lembra em quem votou nas eleições passadas, não sabe, não tem a recordação de quem mandou para o Congresso Nacional. E esse projeto, o 200 Mais, é uma articulação apartidária focada no voto consciente e tem o claro e o único objetivo de contribuir para a melhora do perfil dos nossos parlamentares. A expectativa é de que possam ser eleitos 200 ou mais daqueles com ficha limpa, mais competentes e preparados, independentemente do partido ou da ideologia. Um dos cofundadores desse programa, desse projeto, é o professor Charles Putz. Ele está com a gente lá em São Paulo e vai falar com a gente agora ao vivo. Ô professor, tudo bem? O senhor nos ouve? Bom dia. Bom dia, Cleber. Ouço bem, sim. Bom dia. Bom, o senhor está em Sampa aí, hoje está de camiseta, não está tão frio então? Ainda está um pouco friozinho por aqui, sim, esse horário da manhã. Mas está tranquilo. Você está em que região de São Paulo, professor? Eu estou no litoral de São Paulo, na cidade de São Sebastião, no momento. São Sebastião. Praia Grande é para essa região aí? Fica um pouco mais ao sul, Praia Grande. Um pouco mais ao sul, mas muito bem. Bom, eu falei corretamente isso? Esse é o mote do projeto 200 Mais? Isso mesmo, falou muito bem. O mote é ajudar as pessoas a escolherem melhor os candidatos para o Senado e para a Câmara dos Deputados. A intenção é a gente tentar melhorar a qualidade do nosso Congresso. Todo mundo reclama do Congresso, mas chega na hora das eleições, as pessoas não falam sobre o Congresso, discutem só sobre a eleição para presidente e esquecem de escolher bem os candidatos a deputado e a senador. Porque nesse modelo de república que nós temos, é o modelo de Montesquieu, é isso? Não, como é que chama? Montesquieu? É o modelo de democracia, dos três poderes, Esse modelo a maioria dos países copia, não é? Sim, com o sistema que chama de chefes e contrapesos, não é? E justamente o Congresso Nacional por legislar e também por fiscalizar o executivo. E acaba, às vezes, não cumprindo bem o seu trabalho. E, no entanto, o papel de legislar é tão importante, porque são as leis que o Congresso escreve e que o executivo vai ter que seguir. E são essas leis também que o judiciário vai ter que se basear na hora de julgar. Então, escolher bem os congressistas, e uma coisa que eu sempre costumo dizer é lembrar que tem um turno só para a eleição de deputado. Não tem segundo turno. É o que escolher agora, é o que defender. Bom, esses dias que a gente começou a campanha, os candidatos passaram aí a televisão, a propaganda eleitoral chegou ao rádio, mas enfim, uma coisa chamou atenção essa semana, principalmente na série de entrevistas na televisão, na Rede Globo, que foi uma grande vitrine esses dias, mas muita gente ainda levantando essa lebre aí de que nós temos um parlamentarismo velado no Brasil, particularmente o que o senhor acha disso? Nós já tivemos, inclusive, na história, uma experiência com o parlamentarismo, Nós já tivemos a figura de um primeiro-ministro que coincidentemente se tornou o primeiro presidente da República depois da redemocratização, que foi Tancredo, É um capítulo importante da nossa história. Tancredo Neves teve um papel muito importante na democracia do Brasil. Foi uma pessoa-chave no processo de redemocratização, foi um dos grandes líderes das campanhas das diretas lá. Eu me recordo de participar disso. E é um pouco triste a gente lembrar de tudo que a gente batalhou para termos uma democracia viva e forte, porque quando chega na hora da eleição, no momento máximo da democracia, as pessoas às vezes desprezam o seu voto para deputado federal.
não escolhem com critério e depois nem lembram quem escolheram. Então, nosso projeto 200+, ele convida candidatos a deputado e ao Senado a assumirem um conjunto de compromissos. É um compromisso, primeiro, com a democracia, e depois, compromisso deles se manter atualizados, estudados, se preparados para exercer a sua função, e alguns compromissos específicos de combate à corrupção. Então, o compromisso de defender a prisão em segunda instância, o fim ou a drástica redução do foro privilegiado, e também a diminuição do fundão eleitoral bilionário, né, multibilionário, são quase 5 bilhões de reais. A gente entende que esse fundo estaria sendo melhor gasto com a educação, saúde, segurança, infraestrutura, outras coisas que são mais pertinentes às funções do Estado do que campanha política. É verdade, bem lembrado. Então, esses compromissos que os candidatos que toparem assumir o compromisso com o projeto 200+, isso vai passar a estar consignado em documento. Existe um site onde ele pode fazer adesão. Como é que vai funcionar isso na prática, professor? Isso mesmo. Na prática, os candidatos entram num site, o site é www.200mais.com, 200 algarismo 2, 00, os números, e aí mais por escrito, mais.com. 200mais.com, entra no site, leem o termo compromisso para entender, para confirmarem que querem se comprometer, assumir esses compromissos, e aí assinam o compromisso. Uma das coisas que a pessoa se compromete é autorizar depois a ampla divulgação em caso de descumprimento. Quer dizer, a pessoa se compromete mesmo e aceita que será disposto publicamente se depois de cumprir. E todo eleitor pode também entrar nesse site. Primeiro, a coisa mais importante é saber quem são os candidatos que assinaram para escolher um candidato dessa lista, né? Mas, segundo, pode entrar no site e dar apoio ao projeto. Nós temos hoje já mais de 16 mil pessoas que se cadastraram no site dando apoio ao projeto. Então, eu convido todos no 200mais.com a entrarem, os eleitores a darem apoio ao projeto e candidatos a lerem e assumirem um compromisso. Em particular do Amapá, nós já temos hoje 22 estados com candidatos que assumiram o compromisso, e do Amapá nós ainda não temos nenhum. Então fica um convite especial aqui para o estado do Amapá, e vai ficar muito contente de ver candidatos entrando e assumindo esse compromisso. Muito bem, deixa eu só renovar a nossa assistência aqui, professor. Pode ter gente que está acessando a gente agora, né? Ligou o rádio do carro agora, enfim. Eu estou conversando ao vivo, por videoconferência, com o professor Charles Putz. Ele é cofundador do projeto 200+. Essa iniciativa apartidária visa contribuir para a melhora do perfil dos nossos congressistas, aqueles representantes que vão para o Congresso Nacional. Bom, 200+, a ideia é que tenha pelo menos 200 ou mais congressistas que assumam esse papel, esse compromisso. Aí por que 200? Bom, quantas cadeiras vão estar em disputa esse ano? Na Câmara dos Deputados, nós temos 513 cadeiras de deputado federal. No Senado Federal, 81 cadeiras de senador, mas esse ano apenas 1/3 está sendo renovado. São, portanto, 27 senadores. É isso, professor? Perfeitamente. Ok. Esse ano a eleição é para a renovação de 1/3 do Senado Federal. O senhor tem na recordação por que a gente não... Por que deu essa diferença? Tem eleição que são 2 cadeiras para o Senado e tem eleição que é só uma? Lá atrás, em 76 ou 77, teve o chamado pacote de abril. Na ocasião, a Amapá ainda era um território, não era estado ainda. O regime militar aumentou de 2 para 3 senadores. Na época, chamava-se senador biônico. Porque o Brasil, tradicionalmente, tem só 2 senadores, e é uma parte dos países que tem um regime bicameral, o Senado, normalmente tem apenas 2 senadores. Mas, enfim, aumentou para 3 senadores naquela ocasião,
e aí na Constituição de 88 reforçaram a permanência de 3 senadores, mas acabaram criando um sistema de alternância. O mandato do senador já foi de 6 anos, quando aumentaram para 8 anos, mas ficar muito tempo, 8 anos em eleição para Senado não é bom, então encontraram um meio termo aí, de 2/3 do Senado se renova a cada 4 anos e 1/3 a cada outros 4 anos, se alternando. Com isso, toda a eleição, cada 4 anos, quando tem eleição para presidente e para deputado, tem eleição para o Senado também, só que uma vez é 2/3, outra vez é 1/3 do Senado. Aliás, o senhor lembrou uma coisa interessante sobre a nossa história da redemocratização. Nós tínhamos mandato de 6 anos, né, durante muito tempo, e inclusive foi senador aqui pelo Amapá o José Sarney, e ele revelou, né, que muita gente dizia: olha, me acusaram de ter aumentado o mandato em 1 ano, e na verdade ele disse que abriu mão de 1 ano, o mandato de 6 anos reduzido para 5, e não de 4 para 5, como muita gente se especulou, né? O senhor lembra disso também, professor? Eu não lembro desse detalhe específico, mas sim, é verdade que era de 6 anos o mandato de senador. Pois é. Então, na transição, teve alterações aí. Então tá aqui, ó. Não tem ainda nenhum candidato do Amapá no projeto 200+. Então, para acessar a página, conhecer o projeto e o compromisso, basta acessar 200 numeral mais por extenso.com, 200mais.com, ler a carta compromisso e aderir a esse compromisso, que entre outras coisas, o que está consignado lá nessa carta compromisso, professor? Reforça aí pra gente. Então, reforçando, a primeira coisa, a pessoa declara que ela é ficha limpa de um termo mais estrito do que a ficha limpa. A pessoa declara que ela nunca foi condenada por corrupção em nenhuma instância. Porque o projeto a lei da ficha limpa prevê que não podem participar da eleição candidatos que tenham uma condenação por um colegiado de juízes, ou seja, um 2º grau, né? 1º grau, um juiz, a decisão, como se diz, monocrática. Pelo projeto 200+, nem isso, né, professor? Exatamente. A lei permite que ele se candidate, mas não que ele obtenha o apoio aqui do projeto, porque o projeto enfatiza no combate à corrupção, e se a pessoa já foi condenada, tem uma dúvida séria aí sobre a integridade e a capacidade dela representar da melhor forma os seus eleitores. Então, esse é um compromisso. A pessoa declara que nunca foi condenada. Depois, a pessoa assume também o compromisso de defender a democracia. E dentro desse compromisso de defender a democracia, de rejeitar qualquer emenda orçamentária que busque propiciar apoios ou vantagens ilícitas, antiéticas, né? Outra coisa, a pessoa defende a redução do fundo eleitoral, o fim do foro privilegiado e a condenação em caso de a prisão em caso de condenação em segunda instância. Ok. Esses são os compromissos que estão no projeto 200mais.com, que o candidato entra e assina. Bom, essa informação que a gente trouxe lá no comecinho dessa entrevista, de que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou há 4 anos atrás, né, para o Congresso Nacional. Se não lembra há 4 anos, imagina 8, né, o voto para senador, né? Essa informação vocês já mensuraram em algum tipo de pesquisa? Tem isso entabulado, professor, não? Não, eu não tenho esse dado levantado de forma séria, não. Mas a gente pode imaginar que é muito pior do que há 4 anos, né? Então, se a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou há 4 anos, há 8 anos, então, a gente pode presumir que menos gente ainda se lembra. E uma coisa importante que nós vamos fazer no projeto 200+, é justamente acompanharmos o mandato dos candidatos eleitos que tenham firmado o compromisso. E, em caso de descumprimento, nós vamos dar ampla divulgação disso. Tem outros projetos que acompanham mandatos de parlamentares e tudo, mas, em geral, os outros projetos, eles dão atenção só a quem já está lá no Congresso.
A novidade desse projeto 200+, é que ele dá oportunidade para candidatos desconhecidos, candidatos que ainda não estão no Congresso, assinarem o compromisso e se tornarem conhecidos através disso e depois acompanhados pelo projeto ao longo do mandato deles, se eleitos. Exatamente. A gente tem muitas entidades aí, algumas entidades que se propõem a mensurar ou avaliar a chamada produção legislativa. É sempre um tema muito controverso, afinal de contas é até subjetivo, né, o critério de mensurar a produção legislativa, por exemplo, só com número de requerimento, indicação, projeto de lei ou assiduidade. Tudo bem, a assiduidade já é um traço importante, mas existem parlamentares que não são tão bons, por exemplo, de tribuna, né, não são grandes oradores, mas tem uma ação muito eficaz, né, no exercício do mandato, na defesa da sua comunidade, ou naquilo que o modelo que nós temos é de democracia representativa, ser pelo menos fiel ao segmento, ao nicho que o levou a ser congressista. É natural, é normal, aceitável que na composição das bancadas das casas legislativas tem lá a bancada ruralista, a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada da Bíblia. É muito assim nas casas legislativas, né, professor? É assim, e é natural, e justamente parte relevante do papel do deputado é votar de uma forma alinhada com aquilo que os seus eleitores esperam que ele vote, né? E aqui uma diferença talvez do projeto 200+, para outras campanhas que existem por aí, é que o projeto 200+, ele é apartidário e não ideológico. Já tem hoje 21 candidatos, 21 partidos diferentes que assinaram, e a gente não entra em questões divididas, se é a favor ou contra um item polêmico. A gente entra em questões que não deveriam ser polêmicas. Por exemplo, ninguém devia dizer que é a favor da corrupção. Todos devem ser contra a corrupção. Então, o nosso projeto é um projeto claramente contra a corrupção. O nosso projeto é um projeto claramente a favor da democracia. E ele abre espaço, então, para todos que pensam assim poderem assumir esse compromisso, independentemente de outras preferências, e, portanto, candidatos que representam todos os diferentes eleitorados estão aptos, desde que assumam o compromisso, afirmarem lá no www.200mais.com o compromisso. E como eu disse antes, fica o convite aqui para candidatos do estado do Amapá. Nós ainda não temos nenhum, já temos 22 estados, está faltando candidatos do estado do Amapá para firmarem um compromisso, e também dos eleitores. Como eu disse, já temos mais de 16 mil eleitores que entraram lá, leram e disseram: gosto desse projeto, vou apoiar esse projeto, vou escolher um candidato daqui dessa lista, se possível, se tiver gente do meu estado da lista, e vou ajudar a divulgar essa lista de candidatos a esse projeto. Olha aqui, professor, chega aqui para a gente através do nosso WhatsApp, o WhatsApp o DDD é 96, telefone é 991570022, 991570022. Nosso ouvinte aqui, a Rita de Cássia, pergunta para o senhor o seguinte: por que para ser senador a idade mínima é de 35 anos? Pergunta a nossa ouvinte Rita de Cássia. Rita, eu acho que isso tem a ver com uma tradição histórica. Senados mais antigos, as pessoas que estavam lá eram pessoas vistas como sábias, como muito experientes, eram pessoas mais velhas, e daí então se criou uma tradição de que a pessoa menos experiente, mais nova, não poderia participar do Senado. Essa tradição existe não só no Brasil, mas em vários países. Eu entendo que seria algo ruim se todo o Congresso fosse assim. Mas resta a Câmara dos Deputados, que é muito maior do que o Senado, que representa todo o povo, e a Câmara dos Deputados não tem limite mínimo de idade, é certo que já tem que poder ser maior de idade, poder ser já eleitor, não é? Mas não tem essa restrição de 35 anos de idade. É uma restrição que existe igual também para presidente da República, dentro da premissa de que é uma função, um cargo que requer uma certa experiência, uma certa bagagem. Tem a ver, sistema bicameral, como o senhor se referiu, ou se refere também, muita gente se refere ao Senado como chamada a Câmara Alta, ou a Casa Revisora,
né? Senador teria derivado de senhores, né? Tem várias explicações para o fato de que o senador, a idade mínima é de 35 anos, né, professor? Exatamente, tem várias explicações, e como eu mencionei, isso talvez seria ruim, seria errado se fosse para todo o Congresso e não desse oportunidade para os jovens participarem. Mas estando restrito a parcela chamada Senado, pela tradição e uma série de motivos menores, acaba sendo aceitável essa restrição. Uma outra curiosidade, né, já que a gente está passando a limpo essa questão da composição e a história do Congresso Nacional, é de que no Senado 81 cadeiras, na Câmara 513 cadeiras. E o senhor já falou bem, os deputados representam a população. E por que alguns estados têm mais deputados do que outros, né? Aí São Paulo tem mais de 70 deputados federais. Estados pequenos como o nosso tem apenas 8. Né? Mas já no Senado há uma equidade, os senadores representam os estados, né? Então aí nós estamos em igualdade de condições. São Paulo tem 3 senadores, o Amapá também, né, professor? Exatamente. O Senado, ele representa as unidades da federação. Nesse contexto, o Amapá é uma unidade da federação, igual é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, São Paulo. Todos os estados têm o mesmo número de senadores, tem 3 senadores. E, como você colocou, na Câmara dos Deputados tem um número proporcional à população, com 2 restrições. Uma é um número mínimo de 8, então, mesmo que pela população do Amapá proporcionalmente não chegasse a 8 deputados, Amapá tem 8 deputados. E outra é o limite superior. No máximo da Constituição fala em 70 deputados. Então, o estado de São Paulo é o único que teria mais do que 70, proporcionalmente ao tamanho da população do estado, mas ele bate no limite e então tem 70 deputados. E a maioria dos estados tem na proporção certa de quantos eleitores eles têm. Tá bom, estou fazendo aqui um ajuste aqui com a nossa equipe para a gente ter um break antes das 9 horas da manhã. Estamos na reta final, conversando ao vivo com o professor Charles Putz. O senhor falou ontem no Café com Notícia, mas já que renovamos a nossa assistência, e explique o sobrenome, qual a origem do seu sobrenome, professor? O sobrenome Putz vem da Áustria, origem germânica, e é interessante que em alemão ele quer dizer faxina. Então, eu brinco que vim para faxinar a corrupção, para combater os corruptos. Muito bem. É uma expressão bastante usada Brasil afora. Infelizmente, eu não tive ainda o prazer de ir ao Amapá, pretendo ir pessoalmente ainda, mas acredito que essa expressão também se usa no Amapá. Quando a gente vê alguma coisa assim extraordinária, a gente fala, putz! Tanto pro bom quanto pro ruim, né? Falar, putz, que droga, putz, que legal, putz, você viu isso, putz, era isso. Então, eu estou sempre sendo lembrado. É verdade, é verdade sim. Bom, para a gente fechar, já que esse conteúdo também vai para o portal diariodomapá.com, só fala para a gente um pouquinho, em rápidas palavras aí, um resumo da sua biografia, da sua formação acadêmica, só para a gente consignar também essas informações valiosas sobre a sua titulação. Obrigado. Eu sou formado em administração de empresas e pós-graduado em administração de empresas também na Fundação Getúlio Vargas, onde eu fui professor muitos anos, inclusive professor na área de administração pública também. Temos FGV aqui, viu? Tem FGV aí, tá certo. E aí eu estudei e lecionei na FGV de São Paulo. E fiz mestrado como bolsista no IMD, na Suíça. Depois fiz cursos de pós-graduação em Harvard, nos Estados Unidos, e na verdade estudei em vários países, estudei até na Índia, na China, estudei pelo mundo afora, eu falo todos 7 idiomas, e tive a oportunidade de me mudar e sair do Brasil, mas meu coração está aqui no Brasil. Eu decidi tentar fazer alguma coisa para ajudar a melhorar esse país. Meu sonho é no futuro olhar para trás e dizer, que bom que eu fiquei no Brasil, que bom que eu ajudei a melhorar esse país, que bom que eu participei desse projeto 200+, ajudei a eleger melhores deputados, melhores senadores, ajudei a botar o país no rumo certo. Excelente, maravilha. Aqui na nossa live,
promotor de justiça aposentado, Paulo da Veiga Moreira, foi um combativo promotor de justiça aqui no Amapá. Hoje está aposentado, está em Divinésia, em Minas Gerais. Ele tentou, na eleição municipal, se candidatar. Era candidato a vice lá na cidade dele. Não deu certo e logo depois eu o entrevistei. E ele disse assim, o voto ainda é comprado no Brasil. Disse em tom de desabafo. E ele aqui passou aqui na nossa live, desejou um bom dia. Disse, bom dia, meu amigo, para você, a Lília, a bancada do programa e todos os queridos ouvintes do programa. Estou aqui na escuta lá em Divinésia, em Minas Gerais. Também está felicitando o senhor pela entrevista, viu, professor? Muito bom, muito obrigado. E realmente esse aspecto do voto ser comprado, ele tem mais de uma forma de ser encarada. Uma é que realmente dinheiro faz diferença na campanha. Quem tem muito dinheiro consegue contratar assessores, consegue fazer propaganda, consegue se divulgar, consegue fazer com que todos saibam que ele é candidato. Esse é um dos motivos que a gente acha que o fundão eleitoral tem que ser reduzido de tamanho, porque alguns poucos podem usá-lo do jeito que querem e eles levam uma vantagem muito grande. Esse é também um motivo da gente estar com o projeto 200+, para ajudar a divulgar novos candidatos, ajudar a divulgar candidatos íntegros, comprometidos com a democracia, com o combate à corrupção, e esses deputados podem, os candidatos podem eventualmente não ter tantos recursos, e o nosso projeto procura ajudar a divulgá-los. Depois tem o outro lado da compra do voto, que não vou comentar esse, que seria a compra propriamente. Aliás, um comentário sim, é que infelizmente essa outra parte depende às vezes um pouco de ignorância, porque o eleitor às vezes fica com medo, sem saber que o voto é secreto, achando que os outros vão saber em quem que ele votou, e fica com medo de votar da maneira que ele prefere e acaba seguindo a orientação de algum poderoso orientando ele a votar de uma maneira ou de outra. Isso é uma coisa triste no Brasil. Felizmente, não é mais tão comum como já foi. Está mudando e acho que a gente tem que continuar trabalhando para mudar nisso, para as pessoas votarem de forma consciente em quem as pessoas entenderem que for o melhor candidato. Pois é, a propósito, essa semana o TSE, inclusive, os órgãos de controle têm isso também, né? A preocupação de proteger isso bem que o senhor falou, proteger o eleitor, o sigilo do voto, a individualidade, a intimidade do eleitor com a urna. Então o TSE essa semana decidiu que o celular não vai ser aceito na cabine de votação, ele vai ter que ser entregue para o mesário, mesmo que esteja desligado, não vai ser possível levar o aparelho para o local de votação, né, professor? Foi uma das determinações recentes, o intuito dela é bom, pode gerar alguma polêmica, mas o intuito é justamente de preservar o voto, o sigilo do voto. Né? Muito bem, professor Charles Putz falando com a gente ao vivo sobre o projeto 200+, está lá em São Paulo, no litoral de São Paulo, na verdade. Eu queria agradecer. São Sebastião. Está em São Sebastião. Obrigado mesmo, um abençoado final de semana, bom trabalho. Mande notícia quando tivermos aí candidatos do Amapá inscritos no projeto, tá bom? Confio que teremos e mandarei notícias dos candidatos se inscreverem no 200mais.com. Obrigado. Obrigado, fique bem.